Algumas horas depois da semifinal da Copa do Brasil, vieram alguns detalhes à tona aí. Felipe Luiz deu a coletiva, explicou algumas coisas. Ficamos sabendo que o Gerson acordou no domingo sem condições de jogo e se recuperou, jogou e foi um dos melhores em campo. Todos os detalhes, todos esses pós-jogo, esses detalhes que vieram à tona dos bastidores logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar aqui sobre os detalhes que vieram à tona depois do fim do jogo, depois do Corinthians e Flamengo 0-0, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que classificou o Flamengo para a final. Corinthians, como eu disse, não jogou nada, mesmo com um a mais durante a maior parte do jogo, não conseguiu ameaçar muito o Flamengo. O Flamengo acabou tendo um jogo mais tranquilo do que deveria ter, principalmente por ter jogado com 10 desde os 27 do primeiro tempo. Então, começando a falar aqui sobre uma questão do Gerson, que foi divulgado que ele acordou no domingo pela manhã passando muito mal, com enjoo, com dores no corpo, e que até então ele não seria escalado, ele não tinha condições de jogo, foi tratado, tomou uns antibióticos, tomou soro e tudo mais, e remediado ele conseguiu entrar em campo. E como, né? Foi o dono do time, jogou demais, se desdobrou em campo, teve que jogar aí mais ou menos 60 minutos dos 90, Flamengo jogando com um a menos, o Gerson tava em todos os cantos, jogando demais, fazendo totalmente jus ao status de titular da seleção brasileira, pelo menos no último jogo. Vamos ver se o Dorival vai manter. Espero que sim, porque o Brasil foi muito bem no último jogo e o Gerson merece muito. Então é mais um fator aí que faz a gente dar mais valor ainda ao Coringa, ao capita do Flamengo, Gerson. Outro detalhe legal de falar é em relação ao Felipe Luiz. Ele deu uma entrevista falando um pouco mais sobre aquele momento depois, logo em seguida da contusão, da expulsão do Bruno Henrique, que ele fez a substituição tirando o Gabigol, colocando o Fabrício Bruno, e que todo mundo na hora lá meteu o pau, meteu a porrada nele, falando que era um absurdo, que ele tava imitando o Tite e tudo mais, que tava retrancando, e ele de fato retrancou, tá? Não dá pra negar, mas ele deu uma explicação, uma justificativa bem plausível. O pessoal até brincou que ele, naquele momento, ele desativou o modo Jorge Jesus e ativou o modo Simeone, que foi segurar o jogo, saber sofrer, estacionar o ônibus na frente da área, que é uma das características principais do Simeone lá no Atlético de Madrid, que é um dos caras que o Felipe Luiz também se baseia muito, se inspira muito como técnico. Então, ele explicou o seguinte, ele falou: eu precisava não tomar gol. Eu já tinha vantagem do jogo, precisava não tomar gol e precisava dar a bola pro Corinthians criar. Ele não entrou tanto no detalhe, porque ele disse também que não ia abrir todos os pensamentos dele, porque não faz sentido entregar o ouro pro bandido, mas ele falou, a princípio, essas palavras: eu precisava dar a bola pro Corinthians. E aí comentou, além disso, que também precisava de dois caras que não perdem a bola, que são os mais difíceis de perder a bola no Flamengo, e aí ele citou Arrascaeta e Gerson. Arrascaeta hoje em dia nem tanto, ele tá numa fase de uma pequena melhora, uma curva ainda pouco acentuada de melhora de desempenho, mas o Gerson sim, o Gerson é o cara que, se bobear, é o que melhor protege a bola no Brasil, e ele, além disso, ocupou todas as zonas ali do meio campo pra frente, foi um cara que jogou demais. E se a gente for pra trás um pouco mais, o Felipe Luiz na coletiva não falou exatamente sobre isso, mas foi o que a gente entendeu depois. Ele, ao colocar mais um zagueiro, todo mundo achava que ele fosse avançar o Léo Ortiz como volante pra jogar ali ao lado do Pulgar,
e assim manter a defesa com 4 lá atrás, mas adicionar mais um volante para povoar ali. Mas não foi o que ele fez. Ele manteve o Léo Ortiz como zagueiro, adicionou o Fabrício Bruno e manteve também o Léo Pereira fazendo a linha de 3 zagueiros lá atrás. E os 2 laterais, também diferente do que muitos falaram, eles não viraram alas, eles continuaram sendo laterais, fazendo ali a função de marcação como lateral, mas com um pouco mais de liberdade para subir, mas não muita, principalmente pelo fator um homem a menos, que o Flamengo precisava ficar fechadinho ali para conter as tentativas do Corinthians. E foi o que aconteceu. O Flamengo, com o Fabrício Bruno a mais no meio e ainda tendo De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta e Gerson ali fazendo aquela linha na frente, ele fez com que tivessem 3, 4 e os 2 laterais. Então, a faixa central ficou lotada com 3 zagueiros e 4 meios de campo. E a faixa lateral não era formada por pontas, era formada por 2 laterais, que tem como posição de origem a marcação, noção defensiva, principalmente o Alexandro, que já demonstra desde sempre muita qualidade defensiva, como o Wesley, que tem como ponto forte a ofensividade, mas também tem aparentado uma frequente melhora, um desenvolvimento na parte defensiva também. Então, que eles conseguiram acabar segurando também as tentativas pelas laterais, com laterais de fato, mas com um pouco mais de liberdade. Inclusive o Wesley subiu um pouco mais, conseguiu prender um pouquinho a bola lá no ataque. E o Corinthians, de fato, pela não atitude, pelo insucesso em qualquer tentativa, a não ser num chute do Yuri Alberto, alguns, não dá nem pra chamar de cruzamento, alguns chutões que eles deram pra dentro da área pra ver no que dava. Fora isso, não ameaçou. O jogo acabou sendo muito mais tranquilo pro Flamengo do que se esperava naquele momento em que o Bruno Henrique foi expulso. Então, isso tudo, todos esses fatores, deram razão pro Felipe Luiz. Apesar de ser muito contraditório, eu inclusive na hora torci o nariz, falei, vai ser aquele jogo sofrido, o Flamengo vai tomar pressão todo jogo, no desespero, o jogo inteiro, e não foi. O Corinthians teve muito a bola, teve muitos lances de perto, assim, da área, de jogar dentro da área, teve o chute do Yuri Alberto, que aí é inegável que foi uma boa chance, mas fora isso, o Flamengo não sofreu. O Flamengo entregou a bola, mas não sofreu tanto. Então, isso tudo deu razão para a opção que o Felipe Luiz tomou nesse sentido no jogo. Segundo tempo, teve a entrada do Ayrton Lucas, que aí já deu uma quebrada nessa solidez defensiva ali pela lateral esquerda, pelo lado esquerdo da defesa. Inclusive o Yuri Alberto teve uma chance ali na falha de marcação do Ayrton Lucas, mas de forma geral, o Felipe Luiz saiu com muita moral desse jogo, por uma escolha acertada e principalmente rápida, porque quando um treinador precisa tomar esse tipo de decisão de momento, logo depois de um problema acontecer e dar certo, ele ganha muito crédito, muito mérito, muita moral com o clube quando isso tudo dá certo, e deu muito certo. O próprio resultado, não só o resultado, mas as circunstâncias do jogo fizeram com que ele tivesse toda a razão, e quem criticou acabou reconhecendo que foi uma boa opção, acabou tornando o jogo mais tranquilo. Diferente de quando o Tite retrancava, que o Flamengo não conseguia essa solidez toda. É diferente, porque em alguns momentos o Tite botava muitos jogadores de defesa, mas mesmo assim pedia para o time continuar pressionando na frente. E nesse caso, o Felipe Luiz, diferente do modo normal dele de jogo, ele não pediu pressão lá na frente. E nem dava, né? O Flamengo com 1 a menos e já estava com todo mundo desgastado fisicamente. Se pedisse ainda marcação, pressão, ia cansar ainda mais os jogadores. Então, foi isso. Felipe Luiz ganhou muita moral. E agora, depois desse jogo, acho que ele ganha até uma tranquilidade maior para impor a sua visão de jogo, os seus critérios, as suas
ideias do que é futebol, que ele diz que bate o pé e não perde essa essência em momento nenhum, que quer continuar implementando a sua teoria, seu pensamento sobre futebol, e até agora tem dado certo, a não ser contra o jogo do Fluminense, que não foi um bom jogo. Espero que o Flamengo passe a jogar mais jogos como vem jogando a Copa do Brasil, que é totalmente diferente de como ele vem apresentando futebol no Brasileirão. Vamos ver, mas nesse jogo, muito interessante a atitude do Felipe Luiz, a forma com que ele lidou com uma situação adversa no jogo, muito legal. Lembrando a vocês para me seguir em todas as redes, no @LucãoVital no Instagram, no YouTube, no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Curte o vídeo, compartilha, comenta aqui o que você acha do assunto que foi abordado no vídeo hoje, se você concorda que o Flamengo fez o que dava para fazer, soube sofrer, e sofreu tanto assim, né? Cá entre nós, o Corinthians, como a gente brincou no outro vídeo, deu um calote na torcida, que pagou ingresso, o Corinthians não jogou nada. Mas comenta aí o que vocês acham desse assunto, desse vídeo, beleza? Pega a visão, segue o Lucão, valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!